Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 20. Então, aula 20, ao todo são umas 28, 27, 28 aulas, então estamos chegando já próximo da reta final. O que nós estamos vendo agora é a parte de macroeconomia. Vimos a visão clássica e a visão keynesiana na aula passada, e vamos continuar com essa parte da visão keynesiana. Antes disso, vamos passar lá no SIGA para dar uma olhada onde a gente está. Deixa eu botar aqui. Então, está aqui o SIGA. Investimento poupança, intermediação financeira, vimos isso semana passada. Equilíbrio macro de curto prazo, a visão keynesiana. Preços inflexíveis, insuficiência da demanda, função consumo. Vimos isso na aula passada e a gente está aqui, então, bem na data certa, multiplicador de renda, o governo como agente estabilizador e a ideia da curva de Phillips. Então, vamos acabar essa parte hoje. E depois, daí na semana que vem, está na hora do controle número 2. Já fizemos o controle número 1 antes da primeira prova. Lembra que são 3 controles, então temos mais 2 controles. Esses 2 vão, por necessidade, ter que ser meio próximos um do outro. Talvez a gente já devesse ter feito o controle 2, mas o tempo passou rápido. Então, o controle 2 vai ser na quarta-feira. Na quarta-feira, a gente tem aula quarta, e daí vai ser no mesmo esquema anterior, na mesma plataforma, mesmo tipo de controle, e o assunto vai ser essa parte desse nosso próximo assunto que a gente vai entrar na semana que vem, que é a economia internacional. A gente está fazendo essa parte toda agora numa premissa de economia fechada, o que a gente fez até agora na aula passada e nessa aula, economia fechada, quer dizer, não tem exportação e importação. É uma simplificação para a gente entender a função consumo, investimento, o papel do governo, etc. Mas, na realidade, obviamente, tem transações com o resto do mundo, e aí tem toda essa parte internacional, onde a gente vai ver taxa de câmbio, regimes cambiais, câmbio flexível, câmbio fixo, paridade de poder de compra, e também toda a parte de balanço de pagamentos, que é o registro das transações de um país com o resto do mundo. Todas as transações, compra e venda, exportação de bens e serviços, capitais, doações, etc. É tipo contabilidade nacional que nós vimos antes. Registrar, sistematizar, chegar no saldo final ali, para poder saber no final do ano se entrou mais ou saiu menos dinheiro. Então vai ser isso. E o controle vai ser sobre esses 2 temas aqui. Taxa de câmbio e a parte de balanço de pagamentos. Mesmo esquema, como chama? Múltipla escolha. Infelizmente vai ter que ser múltipla escolha ainda. Semestre que vem, a turma do semestre que vem, esses controles são feitos nos anfiteatros ali, presencialmente, e aí dá para fazer perguntas com cálculos, pergunta com parte escrita, mas online fica mais difícil, então vai ser o mesmo esquema. Minha voz está indo embora. Então, vamos lá, vamos continuar então. Deixa eu botar nos slides. Como sempre, uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada, a revisão rápida, né? Só me livrar disso aqui. Só para refrescar na nossa memória o que a gente estava vendo. Tá aqui. Bom, macroeconomia, a gente viu que tem os clássicos, Adam Smith, os outros primeiros economistas, e a ideia de mercado autocorretivo. O mercado flutua no curto prazo, flutua para cima e para baixo, tem pequenas crises, pequenos estouros, mas ele se autocorrige, tem um mecanismo de autocorreção, essa beleza dos mercados. E isso
essa explicação do mundo foi aceita, era predominante, era o paradigma central durante todo o século XIX, século de imenso crescimento econômico, até a Grande Depressão. Na Grande Depressão veio a Grande Depressão, a mãe de todas as recessões. Falências, desemprego, dor, fome no mundo inteiro. E com isso, deixa eu admitir que não está chegando aqui. E com essa Grande Depressão quebrou a fé na visão clássica. Porque a visão clássica era, isso vai se autocorrigir, e não se autocorrigiu. Daí veio, então, a visão keynesiana, quem escreveu o livro dele nessa época, e a visão dele é que o que acontece é que, às vezes, pode acontecer na economia, é que falta demanda. Na visão clássica, quando você está numa crise, os preços caem, preço da mão de obra, preço do capital, preço dos bens, equipamentos, insumos, e aí empresários vão investir. É uma boa hora para investir, porque está tudo barato. Aí você constrói capacidade produtiva, fábricas, fazendas, outras coisas, porque está tudo barato, faz sentido. E aí, ao fazer isso, eles estão aumentando a demanda e a economia começa de novo e corrige o desequilíbrio. Para Keynes, o que ele observou na Grande Depressão, que esse mecanismo não estava funcionando. Havia algum problema e o problema seria, deixa eu botar aqui, esses espíritos animais. Falta dos espíritos animais. Os empresários, eles estão com desânimo, não estão com confiança e preferem esperar. Vamos esperar passar a crise primeiro, depois eu vou investir. Apesar das oportunidades que existem dos preços baixos. Ou, então, outra coisa ao mesmo tempo, a rigidez de preços. Os preços não podem cair. Tem alguma coisa que faz com que os preços não caiam para baixo a partir de um certo chão de preços. E, por exemplo, leis de salário mínimo. Mesmo numa crise, né? Porque é uma crise que daí, hoje em dia, você pode pagar menos que salário mínimo. Então, os mecanismos de correção não estariam lá e a solução, segundo ele, seria gastos governamentais. O governo tem que entrar lá e fazer esses gastos, né? Propositadamente, gerar essa demanda que não tá surgindo naturalmente e, com isso, vai haver esses investimentos e aí a economia sai da crise. Então, a gente viu isso na aula passada, a gente viu o videozinho lá do Hayek e o Keynes batalha de ideias entre si. Vimos também que essa visão keynesiana durou muito tempo, até a década de 70, mas aí na década de 70 não funcionou mais tão bem. E a partir dali, várias sínteses, várias outras formas de juntar um pouco a visão clássica, a visão keynesiana. Até hoje, essa área de macroeconomia tem várias escolas que brigam entre si, nada é muito dominante, né? Embora existem alguns keynesianos que se chamam assim, eu sou keynesiano, a maioria das pessoas são variantes em torno dessas coisas. Bom, aí o que a gente acabou na aula passada, vamos ver uma versão gráfica disso, né? Vocês já esperavam que é isso que a gente faz? Então, vamos continuar isso. É bom a gente estar vendo isso pela segunda vez, porque isso é um pouquinho mais complicado, mas não chega a ser complicado. Isso aqui dá para entender bem. Então, temos duas premissas. Uma premissa é que os bens de consumo dependem do nível de renda. Quanto mais renda você tiver, mais você vai consumir. Então, nós vamos desenhar lá uma função consumo que ela vai subir com o nível da renda. Mas investimentos não dependem da renda. Investimentos dependem das expectativas dos investidores. É keynesiano isso aqui, depende dos espíritos animais, tá? Então, vamos desenhar isso aqui. A função aqui, produto no eixo horizontal, dispêndio no eixo vertical. Produto é renda, é PIB. A gente viu como é que calcula. Uma fórmula, a gente viu 3 óticas para calcular o PIB. Uma ótica é a ótica do Y, né? Produto, renda, igual a C mais G mais I. Consumo, mais gasto do governo, mais investimentos. É tudo que as pessoas consomem, ou os investidores consomem, ou o governo consome. É o consumo total, é o produto. Né? Então, bom, pensa aqui. Aqui no eixo horizontal é tudo que é produzido, no eixo vertical, tudo que é
consumido, dispêndio, gasto. Alguém comprou aquilo ali, foi produzido, comprou. No equilíbrio, você imaginaria assim, tudo que é produzido é consumido, quando a economia está indo bem. Né? Tudo que é produzido ou é consumido pelas pessoas, ou investidores pegam aquilo e investem, constroem mais capacidade produtiva, ou o governo compra aquilo ali e faz as suas funções de governo. E vamos desenhar aqui, vamos ver do produto, tudo que foi produzido, vamos separar isso nessas três coisas: consumo, investimento e gastos do governo. Então, vou botar o consumo primeiro. O consumo está aqui a função consumo. Quanto maior o produto, quanto maior a renda, maior o consumo. Então, se o país produzir mais, o consumo é maior. Se produzir menos, o consumo é menor. Então, isso faz sentido. E qual que seria o equilíbrio? O equilíbrio é quando o produto igual ao dispêndio. Aqui, esse Y0, digamos, estaria em equilíbrio. Mas vamos botar o investimento agora aqui. Investimento. A linha de 45 graus, só para lembrar, ela simplesmente reflete o mesmo valor do produto para o dispêndio. Quando você está na linha de 45 graus, por exemplo, esse produto aqui é igual a esse dispêndio aqui. Simplesmente fica a mesma distância no eixo horizontal e vertical. Vamos botar o investimento agora. Agora está correto, eu corrigi isso na aula passada. Então, você tem o consumo aqui, mas ainda tem o investimento. O investimento é essa distância entre o consumo. Lembra, o investimento aqui ele é igual para qualquer nível do produto. Porque essa distância aqui é igual a essa distância aqui, é igual a essa distância aqui. O que está afetando essa distância são os espíritos animais. O ânimo vital lá dos investidores. Aqui eu estou supondo que é essa distância aqui. Nesse caso aqui, o equilíbrio seria esse Y1. Seria essa quantidade de Y foi produzida e vamos ver o que aconteceu com ela. Esse pedaço aqui foi consumido e esse pedaço aqui foi investido. Então, esse aqui seria o equilíbrio, onde dispêndio igual ao produto, tudo que foi produzido está sendo ou consumido ou investido, e vimos que isso aqui é um equilíbrio, que se a economia produzir mais do que isso, por acaso, tem forças que empurram ela para baixo. Se produzir mais do que a quantidade de equilíbrio, o consumo está aqui, o investimento está aqui, e esse pedaço aqui ninguém está usando ele. Então, ele está nas prateleiras, nos pátios, nos armazéns. Então, a economia produziu mais do que está consumindo e investindo, está sobrando. Então, a partir dali, os empresários vão produzir menos. Diz, poxa, eu já estou com os pátios cheios, vou reduzir um pouquinho a produção, vou arrefecer. E fazendo isso, o produto volta para aqui até chegar no equilíbrio. Ou, se você tiver num pedaço, um ponto assim, o produto é relativamente pequeno, o consumo está consumindo tudo isso e ainda investindo mais, está investindo mais, o consumo e o investimento é mais do que foi produzido. Então, você está tirando dos estoques, tirando dos armazéns da produção inicial, e com isso a economia está aquecida. Os estoques estão caindo, os armazéns estão esvaziando, as prateleiras estão esvaziando, então os empresários vão falar, puxa, a economia está aquecida, vamos produzir mais no ano que vem, vamos investir, produzir mais. E com isso o produto vai aumentar, até chegar nesse ponto aqui. Então, isso aqui é o equilíbrio. Tá? Foi aí que a gente parou na aula passada. Isso deixa a gente na situação onde a gente pode fazer, vamos ver a prescrição keynesiana para uma crise. Vamos ver como é que parece uma crise. No equilíbrio, está tudo em equilíbrio. Está produzindo uma certa quantidade e está virando consumo e investimento, que é exatamente na quantidade produzida. Então, continua tudo como estava, ninguém produz mais nem menos, continua produzindo a mesma quantidade e continua no equilíbrio. Mas, tipicamente, a economia tem choques, tem flutuações, tem pandemias, tem guerras, tem
mudanças de preferências e crises e todo tipo de coisa. Então, vamos botar um pouquinho disso para ficar mais interessante. Aqui. Tá. Então, é assim, a gente pensa assim, esse é o equilíbrio. A gente viu que Y1 é o equilíbrio. Só que talvez a economia ela tem capacidade produtiva maior do que aquilo ali. Então, tem o que a gente chama de um hiato aqui entre o produto potencial, Y2 é o produto potencial, é quanto a economia poderia produzir se pusesse todas as fábricas para funcionar em todos os turnos, todas as fazendas para produzir em todas as áreas, cada empregado trabalhasse todas as horas trabalháveis do dia, cada trator fosse usado todo dia, o equipamento dos armazéns, os portos, os aviões, as estradas, viadutos, toda a capacidade produtiva do governo fosse usada. Do governo não, do país. Se tudo fosse usado, o país produziria Y2. Só que o equilíbrio é Y1. Então, o país está produzindo Y2, e o equilíbrio seria um equilíbrio que deixaria muita capacidade produtiva ociosa, seria um equilíbrio com desemprego. Isso quer dizer que o Y1 seria... a economia é um equilíbrio, quer dizer que a economia tende para lá. Então, a economia tende para esse equilíbrio que está deixando desemprego, pessoas não empregadas e capacidade não usada. E se essa distância for muito grande, o equilíbrio é um equilíbrio de crise. Não é um equilíbrio bom. É um equilíbrio que, né, você gostaria de sair dele. Então, uma crise é isso. A Grande Depressão, por exemplo, é isso. É uma situação em que a economia tende para uma subutilização dos fatores de produção. Desemprego, capital não emprestado, que não está sendo usado produtivamente, pessoas que não conseguem emprego, pessoas que estão sendo demitidas, lojas que estão sendo fechadas, escritórios que não estão sendo alugados, carros parados, aviões voando vazio. Então, isso é ruim. Então, a ideia é assim, o que a gente pode fazer? A gente quer sair de Y1, a gente quer ir na direção de Y2. A visão clássica diria, não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada porque o mecanismo da correção já está na economia, é a semente que está dentro da própria economia. Com essa crise, os preços vão cair, o capital vai ficar barato, os juros vão cair, tem muito trator para alugar baratinho, tem muita terra para alugar, tem muito escritório para alugar, para comprar, tem muitos trabalhadores desempregados dispostos a trabalhar por salários bem baixos. É uma oportunidade muito boa para iniciar um negócio, para expandir um negócio. Isso iria requerer, é claro, que os empresários estejam pensando assim, essa crise é temporária, todas as crises são temporárias, isso vai passar, os preços vão subir, a economia vai pegar de novo. Eu não quero investir quando a economia estiver aquecida, estiver tudo caro, aí não vai valer a pena, vou investir agora. Mas isso requer o espírito dos animais, que a gente chama. Então, é porque você acredita no futuro, você acredita que pode dar certo e você está disposto a tomar risco. Esse é o negócio de empresário. E um empresário é alguém que está disposto a tomar risco. Muitas vezes a gente vê assim, alguém dono de capital está ganhando dinheiro. Pô, esse cara está ganhando dinheiro, esse cara tem lucro, que vida fácil ele tem, que cara malvado, explorador que ele é, porque ele está ganhando dinheiro. Você vê no Brasil é muito forte essa ideia, né? Que se alguém está ganhando dinheiro, está fazendo alguma coisa errada. Mas ele está ganhando dinheiro porque ele tomou o risco. Vários outros que aceitaram o risco se deram mal e perderam tudo. Então, o lucro, em parte, é uma remuneração por esse esforço e por tomar risco. É uma parte essencial do capitalismo, né? E é isso que impulsiona a inovação e crescimento. Então, essa seria a visão clássica. Deixa que esse mecanismo vai funcionar, vai resolver. Claro, vai ser doloroso enquanto não acontecer. Às vezes pode demorar, uma crise pode demorar 1 ano, 2 anos, geralmente alguma coisa assim, mas vai se autocorrigir. Na visão keynesiana e pela experiência da Grande Depressão, a experiência da Grande Depressão foi justamente esse mecanismo aparentemente não funcionando. Na verdade, não é não funcionando, ele ia funcionar, mas
estava demorando. Essa crise era maior do que qualquer outra crise que se tinha conhecido no mundo, né? A economia nunca tinha sido tão grande antes e foi a primeira crise nesse novo mundo de grande produção, grande crescimento, grande prosperidade. E ali, então com muito sofrimento, né? Você vê as fotos das filas de sopa em Nova York, por exemplo. As pessoas lá de terno e gravata na fila da sopa, esperando a sopa de caridade ali, porque perderam emprego já com 3 anos sem trabalhar, os banqueiros que pulavam das janelas deles, porque todos os empréstimos que o banco deles tinham feito para negócios e fazendas, etc., aquelas pessoas foram à falência e agora eles estão indo à falência também. Então, não vai ter como pagar os empréstimos que ele, banco, está devendo, então tinha muito disso. É uma figura da época, banqueiro pulando dos prédios em Nova York. E o sofrimento das crianças, das viúvas, essas coisas todas. Aí, então, a visão keynesiana é, será que a única solução é realmente ficar esperando? E a visão keynesiana é não. Então, qual que é a solução? Vamos ver no gráfico. Está aqui a solução. A solução keynesiana é essa aqui. Se o problema é que o equilíbrio está aqui, é um equilíbrio de pouca atividade econômica, de crise, de recessão, desemprego, falência, isso está sendo causado porque o consumo e o investimento estão abaixo do que deveriam ser. Eles deveriam, aqui, essa quantidade, a gente queria vir para cá, não, a gente gostaria de vir para cá, né, aumentar, porque existe essa capacidade produtiva aqui, Y2, mas o consumo e o investimento que está acontecendo são insuficientes para levar de Y para Y2. Está faltando esse pedaço aqui. Normalmente, o que iria resolver esse pedaço aqui seria o investimento, os espíritos animais. O investimento deveria crescer na crise para se aproveitar daqueles preços baixos. Essa seria a solução clássica. Mas isso não está acontecendo, então Keynes entra e diz o governo pode fazer isso aqui. O governo pode gerar essa demanda agregada que está faltando, a demanda insuficiente. Como é que o governo faz isso? O governo já tem vários gastos que ele faz normalmente, mas ele faria mais. Então, inicia projetos novos, geralmente projetos de infraestrutura, constrói estradas. Lá na época da Grande Depressão, uma das coisas que foi feita é algum investimento regional, por exemplo, o Roosevelt, que foi o presidente nos Estados Unidos nessa época, seguindo o conselho da keynesiano, ele fez assim, numa região pobre lá dos Estados Unidos, do Tennessee, do estado do Tennessee, toda aquela região, ele fez um instituto governamental de investir lá. Vamos investir, então. O Celso Furtado depois copiou essa ideia para fazer a Sudene no Nordeste. A Sudene seria a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Então, teria dinheiro, o governo, da onde vem o dinheiro, ele cria esse dinheiro, lembra, uma recessão, então ele não está tão preocupado com inflação, essas coisas, entra em dívida, cria dinheiro e aplica esse dinheiro, sai fazendo um monte de obras e outras coisas, ou até cavar buracos, como eu falei na aula passada, e pagar pessoas para cavar buraco e tapar buraco. Com isso, está injetando dinheiro na economia, e esse dinheiro que a gente vai ver agora, ele tem um efeito multiplicador. Só esse dinheiro diretamente aplicado pelo governo nessas obras todas, assim, um montante muito grande de dinheiro, já vai gerar alguma atividade na economia, as pessoas vão comprar alguma coisa. Mas aí as pessoas que recebem aquele dinheiro, as firmas, lojas, restaurantes, ônibus, todos, também vão comprar coisas, comprar insumos e comprar produtos e fazer coisas. E as pessoas de quem eles compram também vão fazer. Então, esse dinheiro está se multiplicando de certa forma e a ideia é que aquilo está começando a economia está se esquentando e aí ela sai da crise. E aí, com isso, talvez os espíritos animais dos empresários que estavam em baixa vão estar restabelecidos, aí o investimento entra, e aí corrigiu, aí meio que resolveu a situação, o governo poderia voltar ao nível de gasto original, e a economia saiu da crise, e aí já está num equilíbrio. Aí o equilíbrio passa a ser aqui, Y2 passa a ser um equilíbrio, você está na linha
de 45 graus. Essa seria a ideia, isso funcionou muito bem nos Estados Unidos e por isso daí passou a ser imitado no resto do mundo. Isso foi dominante, virou a ideia dominante em economia, pelo menos até a década de 70, e até hoje várias pessoas são keynesianas ou versões de keynesianismo. Essa ideia foi usada, por exemplo, em 2008. Eu vou mostrar uma chargezinha aí do Obama daqui a pouco. Foi usada em 2008, teve uma outra grande crise. Talvez não tenha sido tão grande quanto a de 29, por outras óticas até maior, mas é que agora o mundo já estava mais preparado em 2008. E rapidamente o governo entrou com essa política keynesiana de gerar dinheiro e injetar na economia. Tem até um nome novo para isso que inventaram agora, que é quantitative easing. Quantitative easing quer dizer uma soltura easing, né? Você está relaxamento quantitativo. O que quer dizer isso? Relaxamento quantitativo de quê? Da política monetária. Em tempos normais, o governo tem que ser muito cuidadoso com a oferta de moeda. A gente viu isso nas aulas de inflação, né, que são das principais causas de inflação, é governos displicentes, governos gastadores. Então, o governo tem que ser muito austero e disciplinado com quanta moeda ele põe na economia. Só que, na Grande Depressão, vamos relaxar e inundar a economia de dinheiro. Nos Estados Unidos, eles faziam isso, por exemplo, mandando cheques pelo correio para as pessoas. Então, boa parte da população recebia cheques pelo correio. Todo mundo que está inscrito num cadastro, não sei o que, recebe isso. E no Brasil foi feito através de juros e facilitações, condições especiais para comprar bens duráveis, para comprar automóveis, geladeiras. Então, é um jeito de aquecer a economia dessa forma. Recentemente, na pandemia, vimos uma outra forma de quantitative easing. A pandemia fez a mesma coisa, né? De repente, ninguém mais saía de casa por um ano, quando começou isso, depois 2, 3 anos. As pessoas não saíam de casa, gastavam um pouco, todo mundo receoso, também guardando seu dinheiro, sendo cuidadoso. Aí, normalmente, teria como teve, mas teria muito mais falências, desemprego, e a recessão podia ficar pior. Aí, os governos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, fizeram esquemas de quantitative easing, algum tipo de solução keynesiana. Vamos dar dinheiro para as pessoas. Isso é uma crise muito grande, que pode ter consequências severas, que é uma quebradeira geral, vai ser muito difícil sair dela, mesmo quando a crise acabar, vai ser difícil recuperar o que se tinha antes, e tem muito sofrimento das pessoas também. Então, vamos dar dinheiro para as pessoas. Aqui no Brasil chamaram isso de Auxílio Brasil, né? Eu acho. Então, muita gente recebia aqueles R$600 todo mês. Até hoje ainda existe. Um dos problemas dessas soluções keynesianas é que gasto do governo, assim, justifica-se aumentar gastos de governo, justifica-se aumentar a oferta da moeda. Só que isso é tão bom para um governo fazer isso, que mesmo quando a crise acaba, quando funciona a política, às vezes é difícil para o governo voltar atrás, especialmente em épocas de eleição, como nós temos agora, né? Porque gera uma popularidade muito grande, distribuir dinheiro gera uma popularidade muito grande. Não é sustentável, é demagógico, é populista, mas vários governos do mundo inteiro sentem a tentação de fazer isso, naturalmente. Às vezes é difícil parar a política keynesiana quando ela não é mais necessária. Então, tá aí. E repara outra coisa, esse é um problema muito grande. Assim, diz, poxa, então o governo devia fazer muito mais isso. E eu sinto que as pessoas têm meio isso na cabeça, assim, que governos deviam fazer isso o tempo todo. Qualquer coisinha que acontece na economia, assim, o governo devia gerar demanda, o governo devia aquecer a economia. Mas eu acho perigoso isso. Essa que uma vez que se começa isso, você não consegue parar. Daqui a pouco você está com uma inflação incontrolável, uma dívida do governo insustentável. Outros são essa ideia aqui, que mesmo quando você vai tentar ser mais cirúrgico, fazer só nas horas certas, se você errar a mão, se o governo errar a mão, por exemplo, aqui, né, nesse caso, o Y2, o governo teve que fazer esse gasto aqui exatamente. Se ele tivesse feito de menos, tivesse feito pouco,
não teria resolvido. Se ele tivesse feito demais, aí o ponto ia estar aqui em cima, o dispêndio ia ser muito maior do que o produto, aí viria a inflação, teria épocas de falta, né? Então pode piorar a situação, por isso não é fácil esse tipo de coisa. Ainda mais que isso é uma decisão que tem que passar por Congresso e mídia está de olho e judiciário, não acaba sendo politicamente bem complicado. E tem debates muito grandes sobre isso, depende muito da sua posição política. Quem é mais intervencionista, geralmente quem é mais de esquerda, gosta desse tipo de política. Acho que o governo vai fazer isso o tempo todo. Quem é mais liberal acha que não, deixa o mercado, geralmente é melhor que o mercado aloque os recursos e o governo só fica de olho para essas épocas de crise. Bom, então, a chave aqui é essa demanda por investimento é a chave aqui. Isso tudo a gente já falou, né? Então, é uma falta do investimento e qual é a explicação para isso? O Keynes, ele tem uma explicação, é interessante, que não é uma explicação, muito de economia é bem mecânico, né? Tenta ser bem mecânico. E aqui, expectativas, espírito animal, assim, insegurança dos empresários. Então, é quase que psicológico, né? Envolve muito prever o que os outros vão fazer. Porque os empresários estão assim, poxa, eu até acho que é uma boa hora investir, mas eu estou sentindo que os outros não estão achando que é uma boa hora investir. E se eles não investirem, daí a economia não vai começar. Aí, se eu investir e eles não investirem, vai ser ruim para mim. Eu vou ter uma capacidade produtiva nova, mas não vai ter ninguém com dinheiro para comprar o que eu produzir. Então, eu também não vou investir. E aí os outros não investem também, ninguém investe. Então, essa ideia de prever o que os outros vão fazer. O Keynes ele dava é famosa uma história que ele contava assim, para ilustrar esse fato que as pessoas não estão só julgando o que vai acontecer, eles têm que julgar o que os outros acham que vai acontecer. E o que os outros acham que vai acontecer acaba afetando o que vai acontecer. Então, era a história, na época era comum ter os jornais, acho que nos Estados Unidos, tinham uns concursos de beleza, esses concursos de beleza feminino, essas coisas meio machistas, naquela época já tinha isso. Era assim, você tinha que escolher, tinha várias candidatas, os jornais punham, talvez eu não tenha os detalhes muito corretos, mas a ideia era essa. Os jornais punham lá as várias candidatas e você tinha que adivinhar qual que seria a candidata que ia ganhar, como a mais bonita de todas. E aí, se você adivinhasse, você ganhava um prêmio, alguma coisa assim. Então, o Keynes notou que o jeito certo de jogar isso não é você examinar as candidatas e tentar achar qual que você acha que é mais bonita. Porque se você fizer isso, é que nem um investidor investindo sem pensar no que os outros vão fazer. O que você tem que fazer é olhar as candidatas e tentar adivinhar qual que você acha que os outros vão achar mais bonitos, mesmo que você não concorde. E daí, se você acha que a maioria das pessoas vão achar essa candidata mais bonita, então você aposta nela. Porque é assim que você tem que... Então, é isso que os empresários estão fazendo. Eles têm que pensar o que os outros estão pensando ali, né? Só um outro exemplo disso, tem um estudo que saiu recentemente sobre uma coisa parecida com isso, assim, no Egito, assim, as novas gerações no Egito, o Egito é um país muito machista também, então é muçulmano e daí, assim, muitos casais, a esposa não trabalha, é mal visto a esposa trabalhar, lugar de mulher em casa seria o jeito de pensar ali. E aí, só que as novas gerações não têm mais isso. As novas gerações são mais abertas, só que mesmo assim, muitas esposas não trabalham, mesmo dos jovens casais. E aí esse grupo foi lá, entrevistou eles e perguntou assim, mas por que você acha errado a esposa trabalhar? Não, eu não acho. Muitas das respostas eram assim, eu não acho errado, mas eu sinto que meus amigos e meus vizinhos e as pessoas da minha rede social acham errado, então é melhor não fazer, porque eles vão ficar falando. Aí o que eles fizeram, eles fizeram uma pesquisa
e viram os números, e aí simplesmente informaram para as pessoas. Das pessoas da rede social, deram essa informação. 90% são favoráveis às esposas trabalharem. E aí, quando cada um viu isso, disse, então, eu tinha a percepção errada do que meus amigos achavam. E por isso que eu estava agindo desse jeito. Agora que eu sei como eles pensam de verdade, a minha esposa pode trabalhar. Então, é muito essa ideia da percepção do que os outros acham. Espíritos animais tem muito a ver com isso. Então, aqui está isso aqui é só um detalhe, um livro escrito por 2 economistas que são prêmios nobres, os 2 estão vivos ainda, e eles são meio keynesianos, eles são da escola keynesiana, estudaram com grandes keynesianos do passado, então é o Akerlof e o Schiller, e veja o subtítulo do livro, Como Psicologia Determina a Economia. São espíritos animais, psicologia, não racionalidade econômica. Tem muito dessa psicologia, exatamente a ideia de espíritos animais. Esses bichinhos peludos supostamente são os espíritos animais. Eles são alegres quando estão em cima, eles são preocupados quando estão embaixo. Bom, com isso a gente chega na parte do multiplicador de renda. Então, lembra, esse é um elemento importante. Que veio uma crise, a economia está abaixo do potencial, tem capacidade ociosa, tem desemprego, tem capital que não está sendo usado, máquinas que não estão sendo usadas. A solução keynesiana, o governo gasta, o governo gera demanda, mesmo que tenha isso seja inflacionário, tenha dívida lá no futuro, mas como o Keynes falou, isso só vem no longo prazo, e no longo prazo nós todos vamos estar mortos. Tá? O que ele está querendo dizer? Aqui no meio da crise, no meio do turbilhão, não vamos se preocupar com isso. Depois a gente vê como é que faz. E aí, esse gasto do governo, ele tem um impacto direto na economia, as pessoas que recebem ele vão gastar, e aí outros vão gastar aquilo, quem receber aquilo vai gastar. Esse é o efeito multiplicador. E o que a gente quer ver agora é qual o tamanho do efeito multiplicador. E aqui tem muitas discussões entre economistas, se em determinado lugar específico, por exemplo, no Brasil, nessa crise atual, ou nos Estados Unidos em 2008, ou na Inglaterra, na Grande Depressão, seja lá qual que é a crise específica, o multiplicador é alto ou é baixo? Porque se o multiplicador for baixo, vamos ver, se o multiplicador for alto, então a solução keynesiana é boa. O governo cria R$1 bilhão, sei lá, 10 bilhões de reais, distribui aquilo, Auxílio Brasil, ou subsídios para comprar geladeiras, ou cheques pelo correio, distribui aquilo pela economia, paga pessoas para cavarem buraco e paga outros para taparem buraco. Então, essas pessoas vão ter esse dinheiro, esses 10 bilhões, mas 10 bilhões não resolve, geralmente. Só 10 bilhões não seria suficiente. Mas pessoas vão gastar, e quem receber aquilo vai gastar como uma bola de neve. Não é uma bola de neve, porque cada vez vai ficando menor o efeito, mas aquilo tem um impacto muito maior do que o impulso inicial, do que os 10 bilhões iniciais. Se o multiplicador for grande. E grande, a gente geralmente diria assim, 5, 3, 10 bilhões injetados pelo governo vai gerar, num certo período, um poder de compra de 30 bilhões, de 50 bilhões. Aí vai ter valido a pena, aí vai ter a capacidade de resolver o problema. Mas se o multiplicador for próximo de 1 ele porque se você jogar 10 bilhões na economia, ele pode ser até menor do que 1. Se você der para as pessoas 10 bilhões, mas as pessoas gastarem menos do que 10 bilhões, estão meio inseguras, então, puxa, eu recebi aqui do governo R$1.000, mas só vou gastar 500, vou guardar outros 500 embaixo do colchão, porque sei lá o que vai acontecer, é bom eu ter esse dinheiro. Aí as pessoas... Aí é o que o Keynes chama, até naquele vídeo apareceu, é o paradoxo da poupança, the paradox of thrift. Qual que é o paradoxo? O paradoxo é que, do ponto de vista individual, poupar, ser precavido, ser previdente e sempre poupar um pouco,
é uma boa coisa. Você deveria fazer isso, eu faço isso, é muito importante ter isso, é um hábito muito bom. A gente falou muito sobre poupança nas aulas passadas. Só que do ponto de vista... Então, poupança é bom, mas quando você está falando da economia como um todo, se todo mundo poupar, se a economia como um todo, o nível de poupança for muito grande, for excessivamente grande, isso é ruim para a economia se isso não tá, se essa poupança não está sendo direcionada para investimento. Se ela está sendo, ela tá sendo poupada sem ser intermediada para o mercado financeiro, então só está poupando. Então, e a situação em que isso pode acontecer é justamente numa crise, no momento de crise, em que você está incerto sobre o futuro. Olha, eu não vou fazer extravagâncias agora, não vou iniciar novos projetos, eu vou melhor esperar. Talvez na pandemia você pensou um pouco assim, seria natural e correto. Né? Então, se o multiplicador for pequeno, se for 1, menos do que 1, ou só um pouquinho mais do que 1, o governo vai fazer um esforço muito grande para injetar aqueles 10 bilhões, aquele valor, mas aquilo vai ter muito pouco impacto e não vai resolver o problema. Aqui tem uma pergunta do Caio. Então, essa é aquela pergunta mas peraí, o governo vai sair gerando dinheiro assim, injetando dinheiro, como é que ele faz isso? Em parte, é o que o Caio falou, uma parte pequena é produzir mais cédulas. Mas lembra na aula monetária que a gente viu? Geralmente, criar dinheiro não é realmente imprimir ou fazer as moedas, aquele compulsório bancário que a gente viu, aquele R, o governo diz para os bancos, bancos, vocês estão livres para emprestar mais, o governo abaixa os juros e várias outras, o governo começa a vender os títulos que as pessoas compraram para ele, então daí o governo começa a comprar de volta os títulos dos poupadores e diz, se você emprestou para mim, governo, dinheiro, agora eu vou devolver esse dinheiro para você. Então, tem formas financeiras de gerar isso. Mas a sua pergunta é boa. Isso vai gerar inflação, isso gera dívidas, mas aí a questão é aquela, no meio de uma crise, no meio da Grande Depressão, no meio de uma pandemia, você vai talvez não se preocupar tanto com isso. Depois a gente faz o esforço necessário para a gente sair desse buraco, daí a gente faz o esforço necessário de austeridade, de restabelecer as contas públicas para resolver isso aqui. É com isso que o Keynes quis dizer quando as pessoas reclamavam por Keynes, mas, puxa, no longo prazo você vai gerar dívidas, você vai gerar inflação com essa sua solução. E ele falava, mas no longo prazo nós todos vamos estar mortos, vamos pensar no problema que a gente tem aqui na nossa frente. Mas isso não quer dizer que o governo está livre para fazer o que quiser. O governo tem que, mesmo no meio de uma crise, vamos tentar acertar esse estímulo keynesiano, vamos tentar acertar ele, para fazer só o suficiente para resolver o problema e não fazer mais, porque nós vamos ter que arcar com a conta vai chegar depois. A ressaca, essa é a ressaca, lembra do vídeo do Keynes e do Hayek? A ressaca, lembra? O Keynes estava todo alegre, festejando, bebendo. Essa é a gastança, é gastar é divertido, é fácil, todo mundo adora um presidente que dá dinheiro para os outros. Mas a ressaca vai aparecer depois. Então é isso. Então, tem que pensar bem. E por isso que é importante, essa discussão é ótima, que é por isso que é importante o multiplicador de renda, que para acertar a mão, você tem que pensar, se o multiplicador for alto, e você tiver certeza, o governo tiver certeza que o multiplicador é alto, aí você diz, poxa, então eu não preciso injetar tanto dinheiro, eu não preciso injetar 100 milhões, 10 bilhões, eu posso injetar só 5. Porque o multiplicador vai fazer isso. Por outro lado, se você sente que o multiplicador é baixo, aí você tem que fazer muito mais. Vocês provavelmente não teriam visto isso, mas tinha uma discussão muito grande em 2009, 2010, entre grandes economistas. Tem um economista que chama Paul Krugman, que ganhou o prêmio Nobel, e ele escreve hoje em dia no New York Times. É muito popular no Twitter e tudo. Ele é bem democrata, né, do Partido Democrata, ele é anti-republicano, ele é bem keynesiano,
E ele, lá em 2009, ele tem muita influência, então, porque ele é prêmio Nobel, e ele fala muito, né? Então, muito contundente naquelas coisas. Então, um monte de gente odeia ele, um monte de gente adora ele. É esse tipo de coisa. E ele criticava muito, no New York Times, nas colunas dele, o governo Obama, dizendo assim, vocês não estão fazendo o suficiente. O governo Obama... Deixa eu mostrar até aqui a charge aqui. Tá. E a primeira coisa aqui, o governo Obama fez um pacote de estímulo fiscal em 2008 de 800 bilhões de dólares. Então, cadê? Está aqui, ó. O Obama, a charge é isso, é praticamente isso, jogando dinheiro. Aqui é uma crítica, né? Porque está falando, está jogando dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros, ou seja, depois que acabar a crise, alguém vai pagar por isso. A inflação é um jeito de fazer alguém pagar por isso. A população toda vai ter sua renda encolhida pela inflação e isso é isso que vai pagar a conta. Mas o Krugman, o ponto dele é que ele ficava tendo esses debates nos jornais o tempo todo criticando os economistas do governo, diz, faça mais quantitative easing, mais joga mais, 800 bilhões não vai resolver, faça 1 trilhão, 1,5 trilhão. Esse era sempre o jeito dele. E ele estava dizendo, dá para fazer, depois dá para resolver depois a conta. Quando a economia crescer, a economia crescendo, tipicamente resolve esse tipo de coisa. Quando a economia cresce, o governo arrecada muito mais impostos e aí ele tem como resolver os problemas todos gerados pelas dívidas que ele deixou antes. E aí você perguntando, mas quem é que está certo? Quem é que está certo? Não se sabe. Eu acho incrível isso que... Vamos ver como é que calcula o multiplicador de renda. Eu sempre pensei, parece ser uma coisa tão fácil calcular que não devia ter debate sobre isso. A gente devia saber. Pega um monte de especialistas, calcula aí, me diga para o Brasil hoje qual que é o multiplicador de renda. Se o governo jogar R$1 bilhão na economia, isso vai gerar uma demanda extra de quantos bilhões? De 3 bilhões, de 4, de 5? Mas não existe consenso quanto a isso. É simplesmente assim que é. Então, multiplicador de renda, assim, para os clássicos, quando o governo toma dinheiro emprestado para gastar, isso aumenta a taxa de juros e faz com que e aí o governo vai gastar mais, mas os empresários gastam menos. Então, deu na mesma. Então, para os clássicos, esse tipo de política keynesiana não vai resolver nada, não vai resolver muita coisa, porque o governo vai gastar, mas aí os outros gastam menos e um compensa o outro, a quantidade de demanda agregada fica o mesmo. Mas o Keynes salienta que, na épocas de crise, tem essa capacidade ociosa, esse desemprego, e aí esse gasto do governo vai realmente dar um impulso adicional para a economia. Nessas situações, o gasto do governo não está deslocando o que o setor privado ia gastar, porque devido aos espíritos animais, eles já não estão gastando. Eles já não iriam gastar mesmo se o governo não gastasse. Então, o governo não está deslocando, não está crowding out, que é o jeito que a gente fala isso. Pelo contrário, o gasto governamental tem um efeito multiplicador. Tá aí o Obama jogando isso aí. A Dilma, nessa época, fez a mesma, que nem eu falei, mesmas coisas com geladeiras. O do Obama funcionou bem. No caso da Dilma, não funciona. O consenso, claro, como eu falei, é muito controverso, cada pessoa vai dizer coisas diferentes. Inclusive, o ministro, nessa época, se eu não me engano, hoje é professor da economia também, Nelson Barbosa. E existe controvérsia se o estímulo que foi feito aqui no Brasil funcionou ou não funcionou. Não tenho certeza se era ele na época, pensando bem agora, ou se ele veio depois. Em todo caso. Então, o multiplicador. Qual é o tamanho do multiplicador? Então, suponha assim, o governo chega lá e daí ele diz assim, puxa, estamos no meio de uma crise, vamos construir uma estrada, vamos fazer uma estrada Goiânia-Palmas, ou vamos construir um trem de alta velocidade Rio de Janeiro-São Paulo, ou viadutos, ou contratar pessoas para cavar buracos. Aí então, o governo contrata uma empreiteira muito grande, o Odebrecht, talvez, uma dessas ali, e aí a empreiteira contrata
50 mil trabalhadores que estavam desempregados, estavam sem renda, agora eles vão receber salário e vão gastar aquilo ali. Esses trabalhadores vão demandar refeições, vão comprar roupa, diversão, corte de cabelo, vão fazer viagens. Aí, os restaurantes, lojas, agências de viagens, agências aéreas, dentistas que recebem esse dinheiro dos trabalhadores e dos empresários e todos os outros, e que vendem insumos para a empreiteira, vão receber dinheiro e eles vão gastar, e aí assim por diante. Esse é o efeito multiplicador. Então, uma injeção inicial, então efeito direto, e depois esse efeito indireto, que eventualmente isso vai arrefecendo, né? Porque nem todo mundo gasta tudo que recebe, sempre tem uma poupançazinha, tem uma parte que não é gasta, então o efeito vai decaindo ao longo do tempo e até virar zero. Mas daí a soma total do efeito é o efeito direto, que o governo injetou, multiplicado por um certo fator. Então, aqui está um exemplo. Então, suponha que o governo gastou 100 milhões, deu isso para várias empreiteiras, ou diretamente para os trabalhadores via Auxílio Brasil, seja lá como ou para geladeiras, ou jogando de cima da Casa Branca, ou seja lá, o governo injetou isso na economia, e suponha que a propensão marginal a consumir, esse vai ser o parâmetro-chave. Lembra, você recebendo R$100, quanto que você vai gastar? Tipicamente, as pessoas, você vai gastar, a maioria das pessoas vai gastar menos do que os 100, você vai segurar um pouquinho. Quer seja para deixar na sua carteira, ou embaixo do colchão, ou na poupança. Algumas pessoas vão gastar mais ainda, vão pegar dinheiro emprestado, mas não é comum. Essa propensão marginal a consumir aí é o total da economia, não é um indivíduo. Então, a economia como um todo, quase sempre a propensão marginal a consumir, sempre ela é menor do que 1, então 0,8 seria relativamente alto, se for 0,5 é baixo. Então, suponha que é 0,8. E isso é relativamente estável. Uma economia, em geral, tem gente muito gastador, gente menos gastador, mas no bojo total é meio estável, 0,8. Então, no primeiro momento, a renda subiu 100 milhões. Foi um efeito direto. O governo gastou 100 milhões, tem uma demanda extra de 100 milhões. Mas aí, esses 100 milhões vai parar na mão das empreiteiras, das pessoas, das lojas, dos banqueiros, de todo mundo. Essas pessoas vão gastar 80%, 0,8, desses 100 milhões. Então, vai ter um efeito, nesse segundo momento, dos 100 milhões mais 80 milhões. Esses 80 milhões são gastos na economia, que outras pessoas vão pegar, então elas vão pegar os 100 vezes 80% e vão poupar 80, e vão gastar 80% disso, poupar 20, então é equivalente a 0,8 vezes 0,8 vezes 100, e tem mais 64 milhões de demanda, que vai parar na mão de outras lojas, outros negócios, outras pessoas, outras firmas, que também vão gastar aquele dinheiro. Não vão gastar tudo, vão gastar só 0,80% dele. Então, agora, vai fazendo isso, tem mais 51. Agora, soma isso aqui. Os 100 mais 80, mais os 64, mais os 51, e faz isso até esse efeito está próximo de zero, e vê qual foi o impacto total. E com base naquilo ali, você vai saber qual é o multiplicador. Uma fórmula para fazer isso seria simplesmente isso aqui. É os 100 originais, e aí tem a propensão marginal a consumir de cada rodada dessas. Cada vez o impacto é menor, porque você está multiplicando 0,8, está sendo um pouquinho menor, só 80% aqui, só 80%. Essa fórmula pode ser reescrita assim. Não interessa matematicamente por que é, mas essa é a fórmula. 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir, vezes o estímulo inicial, seja lá qual ele foi. Nesse exemplo, 100 milhões, mas no exemplo do Obama era 800 milhões de dólares, né? Então, repara que isso aqui vai ser maior do que 1, porque o C é menor do que 1, então 1 menos alguma coisa menor do que 1 é maior do que 1. Então, o multiplicador vai realmente multiplicar esse valor inicial. Então, nesse nosso exemplo, é 1 sobre 1 menos 0,8, que é a nossa propensão marginal a consumir, que dá 0,2 no denominador. Então, é o impulso inicial, 100 milhões de reais, vezes 1 sobre 0,2. 1 sobre 0,2 é 5.
Então, esse é um multiplicador relativamente grande, vezes os 100 iniciais, quer dizer que 100 milhões de reais injetados pelo governo no meio da crise gerou um poder de compra de 500 milhões de reais. Então, isso é bom, né? Isso deve ter um impacto bastante grande, aquecer bastante a economia, possivelmente o suficiente para os empresários, os espíritos animais serem reanimados, e agora que a economia está aquecendo, vai haver mais investimento, mais contratação, mais reabertura de loja, aluguel das coisas, e com isso o governo não precisa mais fazer aquilo ali. Né? Então, vamos pensar o seguinte, e se a propensão marginal a consumir for maior? Ou for menor, for 0,5. Então, as pessoas são muito cautelosas, mesmo recebendo dinheiro não vão gastar muito, aquele paradoxo da poupança. Então, se for 0,5, 1 menos 0,5 é 0,5, 1 dividido por 0,5 é 2. 100 vezes 2 daria 200 milhões. Então, em vez de 500 milhões, 200 milhões. Se as pessoas são mais receosas, aí o multiplicador vai ser baixo. O multiplicador seria 2 e não 5. E essa pode ser a diferença para a política funcionar, a política de injetar 100 bilhões de reais. Aí que você vê o quão severo é saber qual é o multiplicador. Porque se você acha que o multiplicador é 5, se o governo injetar 100 milhões, vai gerar 500 milhões de poder de compra, de impulso para a economia, mas na verdade é só 2, só vai gerar 200, talvez 200 não vai resolver. E aí você fez o gasto e não teve tanto impacto, a política fracassou. Ou, se for o contrário, se a propensão marginal a consumir é maior ainda e você fez 100 milhões de reais, o multiplicador não é 5, e se ele for 10, aí você gera uma demanda adicional monstruosa e a economia não tem como atender aquilo ali, aquilo pode ser inflacionário, gerar outra crise agora de inflação. Então, é muito importante ter um país que tenha a noção do multiplicador, e aí é severo também, que mostra que não existe consenso quanto a isso. Se você falar com 3 economistas, vai ter 4 opiniões diferentes sobre qual é o multiplicador. Um outro jeito de pensar sobre isso é que 1 menos a propensão marginal a consumir é a propensão marginal a poupar. Poupar é simplesmente o contrário de consumir, de certa forma, né? Então, é um outro jeito de falar isso. Se a propensão marginal a consumir é 0,8, a propensão marginal a poupar é 0,2. E aí, aquela ideia do paradoxo da poupança. Se as pessoas são muito receosas, muito previdentes, muito cautelosas, o que individualmente é uma boa coisa, é um bom jeito de ser. Se a economia como um todo for assim, especialmente durante uma crise, pode ser ruim, porque aí significa que a solução keynesiana não vai funcionar. Então, tá. Isso é basicamente o que a gente vai ver da análise keynesiana, esse é o resumo. Se faltar demanda global no meio de uma crise, daí isso se dá por causa de espíritos animais, falta de investimento, aí o governo pode, uma solução keynesiana é o governo suprir isso que faltou, injetar, mas para isso funcionar depende muito dessa ideia do multiplicador ser autossuficiente. Na apostila que a gente usava, eu botei só isso aqui para não dizer que sou eu que estava falando, na apostila diz assim: as políticas adotadas no Brasil em 2009, visando o estímulo à demanda por alguns produtos como automóveis, tiveram um corte nitidamente keynesiano. Então, foi uma tentativa de fazer. Então, no Brasil foi feito assim, não foi, naquela ocasião, dinheiro mandado direto, que nem na pandemia, que as pessoas podiam tirar no caixa eletrônico. O que foi feito é facilitar a compra desses produtos, que, em parte, que é muito bom para a indústria, né? A indústria deve ter ficado muito feliz com isso, mas parece que o impacto não foi bem o que esperava.
Tá. Bom, eu não vou repetir, a gente já viu tudo isso. Tem sumário, para quem quiser depois sumário, tem todas essas coisas. O último tema que a gente quer ver isso, antes de passar nas próximas aulas para economia internacional, é a ideia de curva de Phillips, que a gente já viu lá nos princípios, era o 10º princípio, lá nas primeiras aulas, a gente viu recentemente também. Vamos ver, isso aqui é rápido, em parte porque a curva de Phillips não é uma teoria que já está defasada. Ninguém acredita nela puramente do jeito que ela foi feita. Mas então ela é importante nesse contexto keynesiano. Então vamos ver o que é. No modelo keynesiano, o problema é que você não tem uma falta de demanda e isso gera desemprego. O excesso de demanda leva à inflação. Então, a ideia é um trade-off entre inflação e desemprego. É como se são duas coisas que você não quer, você não gosta de inflação, você não gosta de desemprego, você gostaria que os dois fossem bastante baixos, mas se você baixar a inflação, por essa teoria, você vai ter desemprego. Se você forçar o desemprego para baixo, aí você vai ter inflação. Você reduzindo o desemprego, mais gente vai ter renda, aumenta a renda, as pessoas vão comprar mais produtos e essa demanda por produtos faz os preços subirem. Então, seria mais ou menos esse o mecanismo. E foi o Phillips, o economista que fez o estudo pioneiro. A ideia já existia, mas ficou associado com ele. Então, seria isso aqui. Taxa de inflação, taxa de desemprego, e um certo país ele necessariamente estaria nessa curva. Ele gostaria de estar aqui, nessa região aqui. Baixo desemprego e baixa inflação, mas as realidades econômicas seriam tais que ele estaria restrito a ficar ao longo da curva. E aí o país tem que escolher, de certa forma, a política macroeconômica do país vai ter que ver, para alguns países, inflação é pior do que desemprego, para outros, desemprego pior que a inflação. Para o Brasil, por exemplo, inflação, a gente tem um histórico inflacionário, então talvez o Brasil esteja mais disposto a aceitar aceitar desemprego como forma de deixar a inflação, estaria mais numa região como essa aqui. Mas provavelmente o país vai querer estar em algum lugar aqui no meio, assim. Vamos ver isso graficamente, como é que funciona. Suponha que uma fábrica numa cidade tem a demanda original e a oferta original. Esse é o equilíbrio, preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. Aí, suponha que alguma coisa acontece, algum choque acontece, que aumenta a demanda. Então, tem uma demanda extra por bens, não importa muito bem qual é o choque, e aí vai para esse novo equilíbrio. A demanda se desloca, vai para esse novo equilíbrio e os preços sobem. Então, você tem uma inflação. Tem um novo equilíbrio, aumentou a quantidade produzida, mas os preços sobem. Seria essa ideia aqui. Você passou desse ponto aqui, essa nova demanda vai reduzir o desemprego, porque agora as fábricas vão produzir mais, vão contratar pessoas para produzirem mais, só que os preços subiram. Né? Que você vê aqui o equilíbrio aumentando a quantidade, isso aqui reduz o desemprego, mais está sendo produzido, reduz o desemprego, tanto de pessoas, de capital, de fábricas, e, por outro lado, os preços estão subindo. Então, se você reduz desemprego, aumenta a inflação. Reduz a inflação, aumenta o desemprego. Esses são os fundamentos por trás disso aqui. Então, na visão keynesiana, cada país, os formuladores de política vão ter que escolher aonde eles querem estar na curva. Então, isso vai ser uma questão política, uma questão de preferências. Vamos ver os dados sobre isso. Então, veja, olha só os vermelhos, por enquanto. Quando o Phillips escreveu, ele estava usando dados desses anos aqui, 50 a 70, nos Estados Unidos, esse pós-guerra Estados Unidos. Cada ponto desses é um ano, é o conjunto de desemprego e inflação para os vários anos.
E repara que a economia americana meio que caiu ao longo de uma curva. Dá para ajustar uma curva negativamente inclinada. Claro que não exatamente, tem alguns anos que estão bem fora da curva, mas isso seriam só desequilíbrios que seriam autocorrigidos nos anos seguintes. Então, está aqui a curva de Phillips. Então, ele olhou isso e ele generalizou. Ele falou, essa curva de Phillips, sempre uma economia vai estar restrita a ela. Só que olha o que aconteceu depois, nos anos a partir de 71 a 84, que são os anos roxos. A inflação e desemprego aconteceu. Inclusive, esses pontos aqui em cima, que são pontos de alta inflação e, simultaneamente, alto desemprego. É o que a gente chama de estagflação. Estagnação, desemprego e inflação ao mesmo tempo. Isso é o contrário da curva de Phillips. A curva de Phillips diz, se você tem mais de um, você tem menos do outro. Mais de outro tem menos de um. Tem um trade-off. E o mundo real, a vida, a economia, mostrou que a teoria de Phillips estava errada. Existem circunstâncias em que você pode ter tanto inflação alta como desemprego alto, e supostamente deve ser possível ter os dois baixos. Os Estados Unidos não teve exemplos disso aqui, aliás, até teve aqui, né? Nesses 2 anos aqui. Mas, então, hoje em dia, ninguém acredita mais em curva de Phillips pura como essa, e a principal razão é que seriam expectativas, que o que está determinando isso, claro, tem esse mecanismo entre desemprego e preços por baixo, mas também tem muito de expectativas. As pessoas acham que ano que vem a economia vai crescer, acham que pode ter uma pandemia, acham que que a guerra vai ter impactos ou não vai ter impactos. Então, as expectativas mudam todo esse cálculo. E aí a relação negativa bonitinha deixa de existir. Aqui está um outro gráfico, outra fonte de dados, você vê. Isso aqui é para os Estados Unidos, mas já vou mostrar o Brasil. Para os Estados Unidos, num certo período lá no pós-guerra, tinha uma curva de Phillips razoavelmente negativamente inclinada, meio que bonitinha aqui, mas em períodos subsequentes ela foi não existente, horizontal, né? Isso aqui não é uma curva negativamente inclinada. Aqui está dizendo que a inflação é mais ou menos fixa e o desemprego está variando muito. Então, não é uma relação entre desemprego e inflação. Pelo contrário, eles parecem meio independentes. E aqui, nesse período aqui, é até positiva, na década de 70. Quando tem mais desemprego, tem até mais inflação. Então, a conclusão aqui é que a curva de Phillips tradicional não vale sempre. Tem períodos em que a economia pode estar seguindo mais ou menos aquilo ali, mas tem outros mecanismos. Então, essa ideia já foi abandonada. Eu não sei, inclusive, por que a gente dá uma ênfase tão grande a ela aqui. E só para acabar, está aqui o Brasil. Essa seria a curva de Phillips do Brasil, as combinações de inflação e desemprego, de 95 até mais ou menos o último ano aqui, 2007, eu acho. E isso aqui claramente não é uma curva negativamente inclinada. Esse trechinho aqui mas o resto está em tudo quanto é lugar. No Brasil tem outras coisas acontecendo além da lógica de Phillips tradicional. Ok. Com isso, a gente acaba a parte de economia keynesiana. Semana que vem entramos em economia internacional, taxa de câmbio, paridade de poder de compra, balanço de pagamentos. Daí vai ser umas 2 ou 3 aulas sobre isso. E quarta-feira que vem temos o controle. E vai ser sobre os temas tanto de segunda e quarta-feira o controle. Alguma pergunta, alguma questão sobre a aula de hoje, keynesianismo, multiplicadores, curva de Phillips? Então, tá bom. Então, paramos aqui. Até segunda-feira que vem.